Um, dois, três. A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, sejam todos bem-vindos aqui no canal e nós vamos para mais um recurso, o recurso A Vida de Jesus. Esse recurso contém 16 cenas e você pode usar as 16 cenas ou também ir usando ali, imprimindo de acordo com o que você vai usar. Vai falar sobre o nascimento de Jesus, então imprime ali as primeiras imagens, né, as primeiras cenas, vai imprimindo de pouquinho ou até mesmo todo de uma vez aí para você falar sobre a vida de Jesus. Então, nós vamos aqui. Sempre vem essa orientação. Os nossos recursos são recursos simples, para impressão simples, porém, conversa na gráfica. Então, tem tias, né, tios, artesãos, usando o nosso recurso e imprimindo em tecido, imprimindo em feltro. Então, na gráfica, eles vão poder te falar até que tamanho que eles podem imprimir, né, ampliar sem perder a qualidade de imagem. Então, tudo ali vai de você conversar aí, onde você vai fazer a impressão. Nossos recursos são com preços acessíveis, então você pode imprimir tanto, né, de uma forma simples, como também conversar aí. Como eu falei, algumas pessoas têm feito, né, a sublimação em feltro e em tecido. Então, sempre vem esse aviso, né? Obrigada por adquirir o recurso visual, que seja uma bênção em sua vida e ministério. Recurso visual simples para impressão simples. Na gráfica, eles irão te orientar até que tamanho que eles possam ampliar sem perder a qualidade de imagem. Na impressora, há a opção de imprimir em várias folhas, aí depois é só unir as partes e formar a imagem em tamanho ampliado. Então, na impressora tem essa opção, dividir em 4 folhas, em 6 folhas cada imagem. Aí você vai depois unir e daí formar a sua cena em tamanho ampliado. Então vamos às cenas. Então, recurso à vida de Jesus. Vem o esboço também, um pequeno esboço junto com o recurso visual. E aqui nós podemos observar o anjo anunciando a vinda do Messias para Maria. Então você pode usar, como eu falei, pode usar para falar sobre o nascimento. Então, essas serão as primeiras cenas. Então, a Maria é avisada da vinda do Messias. Depois nós temos José, que fica meio que sabendo ali, né, que Maria está grávida e quer abandonar ela em sigilo, né, para não piorar a situação, vamos dizer, né, na mente dele. Mas o anjo também aparece para ele e fala que para ele não ter medo, para ele assumir ali, né, o seu compromisso com Maria, porque o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo, né? Então, nós temos aí Maria, José, mostrando ali a gestação de Maria. Então, nesse momento, você pode aproveitar e falar para as crianças que Jesus foi uma criança como ela. Jesus foi bebezinho, Jesus foi pequenininho, então por isso ele, né, ama tanto as crianças, entende as crianças, então porque ele já foi uma criança. E aí você pode falar sobre a questão do nascimento, então você pode usar aí no Natal. Então, como eu falei, então imprime o que você vai usar, né? Vai imprimindo aí de acordo com o que você for usar. E aí você pode falar com as crianças, explicar, né, que Jesus também, né, veio da barriga da mamãe dele aqui na Terra, que ele foi uma criança, falar sobre o nascimento de Jesus, né, que não tinha lugar, eles procuravam. E aí o Rei da Glória, ele nasce, né, num estábulo, ele nasce ali em meio aos animaizinhos, né? Então você pode, como que um Deus tão grande, né, se humilhou para vir nos salvar e também nasceu, né, e ali num lugar que, vamos colocar assim, não era, né, específico para aquilo, mas ele nasceu ali no meio dos animaizinhos e foi colocado na manjedoura, né? Então, como o nosso Deus se humilhou, como ele foi humilde, né? E ele fez isso por nós, ele se humilhou para nos dar vida, vida com abundância e vida eterna. E aqui, mais uma vez, aproveitando para mostrar para as crianças que Jesus foi uma criancinha, né? Assim como eles também, assim como nós também já fomos um dia.
Aí a estrela, e aí você já pode falar sobre os três, né, magos, que a gente fala às vezes três reis magos, dependendo aí, né, acho que foi um costume de falar dessa maneira. E aí eles levam presentes, então aqui no canal também você vai ver um vídeo falando só sobre os três presentes, que é ouro, incenso e mirra, tá? Então, aqui no canal também vai ter, depois vocês procurem aqui. Eles olham a estrela, sabem, e aí eles vão, mas não avisam o rei, porque o rei queria matar o menino Jesus. E eles vão, né, seguem seu caminho, e Maria, José e Jesus também se escondem por um tempo. Então, se você vai falar sobre o nascimento de Cristo, se você vai usar aí no Natal, vai falar só sobre o nascimento, então aqui você já, né? Então já falou sobre o nascimento de Cristo. Então a próxima cena, nós já vamos para Jesus aos 12 anos, lendo, né, lá no templo, aos 12 anos, estando lá no templo. Então, ele nasceu, depois a gente já vai para essa parte que Jesus está no templo na casa do Pai. Então aqui, então aqui nós já falamos, já dá para falar, né, que Jesus ia crescendo em estatura, graça e conhecimento. Então você pode trabalhar aí essa questão, né, crescer em graça, em conhecimento, em estatura também, né? Quando fala em estatura, é que ele se desenvolveu bem, né? Então Jesus ali com os seus 12 anos no templo. Aqui você pode enfatizar a importância, né, das crianças estarem na casa de Deus. Jesus foi uma criança e ele foi também dando exemplo enquanto criança, né, estando na casa do Pai. Aí a próxima cena, Jesus foi batizado e assim que ele é batizado por João Batista, né, ouve-se uma voz dizendo: Esse é meu filho, e também a pomba simbolizando, né, ali o Espírito Santo desce ali através de um símbolo que é a pomba. Então você está falando aqui sobre a vida de Jesus. E Jesus, ele escolhe seus discípulos, né? Então ele faz ali seus discursos, ele fala. Então, com essa imagem aqui, você pode falar sobre a escolha dos discípulos, que ele faz ali os seus 12, né? 12 discípulos. Às vezes que ele também estava ali falando para as pessoas sobre o amor de Deus, tanto uma vez que ele fez isso no barco de Pedro. Então, você vai falando ali sobre a vida de Jesus. E aqui eu usei essa imagem, né, com os milagres de Jesus, aqui simbolizando a mulher do fluxo de sangue, mas através dessa imagem você pode falar sobre os milagres de Jesus. E se você tem um recurso falando sobre, né, os milagres de Jesus, você já pode utilizar junto também. Então, você está falando ali, né, e você pode usar aqui para falar sobre toda a vida de Jesus. Então Jesus andou nessa terra, ele escolheu os discípulos, ele falou sobre a palavra de Deus, né? Aqui também você pode falar de outros milagres dele, como acalmar o vento e a tempestade, como andar sobre as águas. Então você vai falando aí sobre a vida de Jesus, sobre os milagres. Então ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, ele curou cegos, aleijados, né, os coxos. E aqui nós já vamos, né? Então ele tem esse ministério durante 3 anos, e aí ele vai para o seu sacrifício. Então aqui você pode exemplificar para as crianças o sacrifício de Cristo, né? Ele vai e morre por nós na cruz do Calvário. Ele morre por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscita e ele se entrega. Não é alguém que pega ele, que ele vai obrigado. Ele se entrega, ele vai como um cordeiro mudo para o matadouro. Então ele morre como um cordeiro, mas ele ressuscita como leão, o leão da tribo de Judá. Então Jesus morre como um cordeiro, mas ressuscita como leão, o nosso leão da tribo de Judá. E ele vem a essa terra, como nós vamos ver a vida dele aqui nessa terra, ele se humilha por nós, ele morre na cruz do Calvário por nós, ele se entrega como um cordeiro que vai mudo para o matadouro, mas ele ressuscita como leão para nos dar vida eterna. E quando ele faz isso,
ele tem um nome acima de todo nome. Então, ele faz isso para nos dar a vida eterna. E ele venceu, e por isso ele se assentou no trono. E aquele que vencer, aquele que for fiel até a morte, também terá o direito de sentar no trono com Jesus e ganhará a coroa da vida eterna. Então, esse é o recurso à vida de Jesus, que você pode usar tanto ele todo quanto em partes. Então, você vai falar sobre o nascimento, sobre a morte e a ressurreição, sobre a vida de Jesus, sobre ele criança. Então, você pode aí utilizar da maneira que você achar melhor e que for mais viável aí para você, no que você vai, né? Então, muitas vezes você pode imprimir tudo de uma vez, ir imprimindo de pouquinho e depois juntar, né, todo o recurso. Então, esse é o recurso, a vida de Jesus. Então, falando sobre a vida do nosso mestre. Deus abençoe a sua vida.